Vamos então começar o 18º capítulo, o retorno. Enfim, a volta. Ambos, Evelina e Fantine, manifestavam contentamento de crianças em festa. A primeira vinda ao lar após 2 anos. Então, 2 anos que eles estão ali no plano espiritual estudando e trabalhando. As despedidas antes de se incorporarem à reduzida equipe de companheiros que tornariam ao domicílio terrestre em condições iguais às deles, dos dois, recolheram de ribas a recomendação. Vocês representam nossa cidade, nossos costumes e princípios. Portem-se na base do novo entendimento. Se precisarem de auxílio, comunique-se conosco pelo fio mental. Então, lembre-se de tudo que estudaram, lembre-se de tudo que aprenderam e, se precisarem, através da mente, vocês podem se comunicar conosco, podem nos chamar. Um abraço e os votos de felicidade para a viagem. Quando o veículo pousou rente à via Anchieta, ele coloca uma nota rodovia entre as cidades de Santos e São Paulo, no ponto em que a estrada se bifurca, descerrando o caminho para São Bernardo, o pequeno grupo dispersou-se. Cada excursionista era um anseio itinerante, cada qual um mundo vivo de saudades. O dirigente da caravana e responsável pela viatura marcou o regresso para o dia seguinte, que os viajantes se reunissem ali mesmo, esgotado o prazo de 20 horas. Nossos amigos respiraram maravilhados o vento brando que os saudava. Surpresos, felizes, custavam a crer estivessem na estrada de São Paulo. Embevecidos, contemplaram o céu lavado e imensamente azul do entardecer de maio. Em torno, rajadas de frio, neles fixavam recordações de tempos idos. Caminhavam, sob fascinante júbilo, a lhes povoar o coração. Era assim a cidade para eles familiar, a terra que amavam. Inalavam sofregamente o aroma das flores e sorriam para os ocupantes dos carros que naquele fim de sábado desciam para Santos. Evelina, que trazia a mente e o coração absorvidos pela imagem do esposo, em certo trecho do caminho, perfilou-se diante de Ernesto, qual se buscasse nele um grande espelho, e indagou com ternura ingênua que opinião era dele, na posição de homem, quanto à apresentação dela. Queria estar nas mesmas características de simplicidade e bom gosto com que o marido estimava encontrá-la no refúgio doméstico. Sabia que a situação era outra. Serpa não lhe identificaria a presença do ponto de vista material, tanto quanto lograria vê-lo. No entanto, ouvira dizer que as pessoas saudosas enxergavam os amados distantes com os olhos da alma, qual se trouxessem um televisor no pensamento. Se Caio tivesse emoções e ideias concentradas nela, certamente lhe registraria os afagos, ainda que para ele tudo não passasse de simples memória. Ernesto riu-se ao ouvi-la e elogiou-lhe a perspicácia. Fitou-lhe o penteado e o rosto, pediu reajuste nas dobras do vestido e aprovou os sapatos. A feição de um pai, encorajando a filha para a exibição num baile de debutantes. Depois acusou-a com graça, asseverando que não lhe toava bem
tão alta demonstração de coquetismo. A senhora justificou-se, assegurando-se convencida quanto à preferência do esposo. Ambos, em suave tete-a-tete, já pisavam o bairro do Ipiranga, onde Evelina esperava encontrar o companheiro na mesma casa que lhe fora teatro aventura. De chofre, eis que se lhe transfere a alegria para a inquietação. À medida que se avizinhava do ninho antigo, oprimia-se-lhe o peito. Mesclava-se-lhe o regozijo com a imprevista angústia. E se Caio não estivesse na altura em que ela o situava amoroso e fiel? A dúvida cravou-se-lhe no espírito como estilete envenenado que lhe varasse as entranhas. Ernesto, você tem alguma intuição quanto ao que nos espera? Imagine você que justamente agora estou amedrontada, tenho as pernas bambas. Emoção. Que mais? Fantine deitou um olhar de funda gravidade para a companheira e glosou. Evelina, você recorda nossas lições para Mancini? Como não? Mas que tenha isso a ver com o nosso problema? Meditemos. Por meses e meses, temos falado a Túlio, você de modo especial, relativamente às coisas da alma. Abnegação, compreensão, serenidade, paciência. Ensinamentos dados e recapitulados, ilações e repetições. Sim. Você não admite que o instrutor Ribas, com tantas explicações sobre amor e casamento, serviço e espiritualidade, para nós dois, não terá feito o mesmo a nosso benefício? Não acredita que ele, o dedicado amigo, conversando às vezes de maneira exaustiva, não estaria sendo para nós um professor enxergando longe? Estejamos preparados para as mudanças. Então vemos aqui um quadro interessante. Evelina, católica, praticante, religiosa, né, com todos aqueles pensamentos, ligada ainda às coisas da matéria, como uma menina adolescente pedindo a ele para olhar a vestimenta, ver se ela estava bem. E nós vemos o Ernesto Fantini, que se dizia ateu, que se dizia sem religião nenhuma, dono de uma espiritualidade, dono de uma compreensão muito grande. Ele está analisando ali a situação para que ela pare. Da mesma forma que ela estava ensinando, né, sobre espiritualidade, sobre perdão, sobre como é difícil a vida aqui no plano, para o Mancini perdoar o Caio. O Ribas estava ali ensinando para ele sobre casamento, sobre relacionamento, também sobre perdão, também sobre paciência, sobre resiliência, sobre empatia. Ele colocou para ela, não estaria ele nos preparando para esse momento? Não estaria ele também exaustivamente tentando nos ensinar algo sobre os relacionamentos, sobre os casamentos, e que a gente deva se preparar de uma outra forma para encontrarmos os nossos entes queridos? Ela coloca aqui um né? Aí ele coloca, estejamos preparados para mudanças. A senhora desconversou. Ela não queria pensar no assunto. Ela estava ali dentro da vaidade, do orgulho dela, achando que ela ia encontrar um marido choroso. Isso é vaidade, isso é orgulho. Ela não se botou, ela não se colocou em momento nenhum no lugar dele. Mudou de assunto, né? O assunto não interessava para ela. Perdão. Asseverou-se receosa, algo fatigada. Se possível, aceitaria algum descanso.
não desejava acercar-se do marido com qualquer indício de mal-estar. Por que o mal-estar? Porque ela não queria pensar naquilo que o Fantini colocou. Ela não queria analisar como ela reagiria se as coisas estivessem diferentes. Ernesto propôs alguns minutos de repouso nos jardins do museu. Vamos lembrar o Museu do Ipiranga, próximo ali próximo, né, dali da casa dela, porque a casa dela é no Ipiranga. Rumaram para lá, acolhendo-se ao pé de fonte amiga, cujas águas pareciam guardar o poder de asserenar-lhes os pensamentos. Ela guarda mesmo esse poder de nos tranquilizar. Por isso é tão bom chegar perto do mar, por isso é tão bom vir uma fonte caindo água, ou uma cachoeira, ou um rio. A água nos ajuda a serenar. Vamos lembrar que mais de 70% do nosso organismo é composto de água, né? Nós somos, na nossa maior parte, composto de água. Então a água nos tranquiliza, digamos assim, nos faz recordar, nos faz sentir a paz que a água, quando ingerida, por isso a gente tem que se hidratar sempre muito, porque a água nos recoloca, nos reconforta, e a água faz parte do nosso organismo, uma das partes mais importantes do nosso organismo. Como que contagiado pelos temores da companheira, Fantini de repente acusou-se amuado. Como que não? Ele está contagiado pelos temores dela. A energia dela baixou, aquela energia ali dele, que estava pensando nos ensinamentos, pensando em tudo que o Ribas colocou. No exato instante em que se abeirava da mulher e da filha, esmorecia-lhe o entusiasmo que a romagem lhe causava. Ensimesmou-se, né? Ficou ali a pensar, amuado. Evelina percebeu e passou a falar de alegria e esperança. Então ela viu que ela contagiou a ele e ela quis mudar a situação. Evelina percebeu e passou a falar de alegria e esperança, encarecendo o mérito das ideias positivas. Assinalava a ele as frases de vigorosa confiança a se lhe derramarem no verbo da moça, que se lhe fizera irmã e amiga, incapaz de aliar-se da taciturnidade que o acometera de súbito. Ele estava ali, né, sentindo as palavras dela, mas ele ainda não estava conseguindo sair, né, daqueles pensamentos que ele estava. A senhora Serpa, discreta, silenciou e, por fim, declarou-se disposta ao trecho final da viagem. Cavalheiroso, Fantini prometeu assisti-la em seu primeiro contato com o lar, que ela verificasse o ambiente doméstico. Se tudo lhe respondesse à expectativa otimista, viesse até ele que lhe aguardaria nos arredores o aviso conveniente e então deixá-la-ia com o esposo até o dia imediato, enquanto que, ao mesmo tempo, se arrancaria para a Vila Mariana, onde contava rever a família. Olha a espiritualidade dele, a caridade, a fraternidade verdadeira. Ele está ansioso para ver a mulher e a filha, mas pensando nela, preocupado com ela, ele colocou: eu vou ficar por aqui, vou ficar por perto, você vai ver como estão as coisas, se tudo estiver contento, volte e me avise, porque aí você vai ficar com seu esposo e eu vou ter com a minha família. Por quê? Se não estiver contento, ele, Fantini, estará lá esperando por ela para confortá-la. Ele abriu mão daquela ansiedade, da vontade de correr lá na família. Isso é caridade verdadeira. Ele abriu mão do que era importante para ele. Ele não abriu mão de algo que não significaria nada. Perdão, como às vezes a gente faz, a gente está dando só daquilo que não nos vai fazer falta. A gente está abrindo mão daquilo que a gente nem sabia que tinha. Estava lá encostado num canto, a gente está doando. Quando a gente abre mão do nosso tempo, quando a gente abre mão daquilo que é importante para nós, quando nós nos doamos de verdade,
nós estamos realizando a verdadeira caridade, que é o que o Fantini está fazendo aqui. A senhora Serpa discreta silenciou e, por fim, declarou-se disposta ao trecho final da viagem. Cavaleiroso, Fantini prometeu assisti-la. Coloquei isso ali, né? Ele vai esperar ela ali do lado de fora. Evelina concordou. Não lhe aprazia ficar a sós, nem lhe prescindia do apoio. 6 horas da tarde. A moça não mais via o céu paulistano, nem o casario, nem os transeuntes. Coração aos pulos, aproximou-se do lar. Atravessou o pátio de acesso e tateou a porta de entrada que lhe facilitou a passagem. Algo lhe dizia no íntimo que Serpa estava em casa e seguiu à frente. Tremia assustada, inspecionou a peça em torno. A sala era a mesma, com pequenas alterações no mobiliário do seu tempo. Ao lado, o estreito escritório do esposo, entremostrando as cortinas abertas. Penetrou aí com a unção de quem avança, passo a passo, pelos recantos de um santuário. Os livros em ordem. De inopino surgiu-lhe a observação atalaiada por diminuto vaso de flores. Uma foto de mulher. Então ela viu ali uma foto que não era a dela. Então ela já começou a perceber as mudanças. Vasculhou as paredes, buscando o retrato dela própria, segundo velhas lembranças, mas não viu nem sinal. Acusou-se apunhalada por impressões negativas. Então ela já começou a perceber que as coisas haviam mudado e ela já começou a sentir, né, aquele sentimento, ela começou a ter medo, ela começou a ficar preocupada. Turvou-se-lhe o raciocínio, fora substituída de certo. Sentia a cólera prestes a explodir-se em crise violenta de lágrimas. No entanto, ganhou forças para rearticular nos próprios ouvidos a palavra do instrutor, as palavras, né, do instrutor. Abre aspas, portem-se na base do novo entendimento, fecha aspas. Então ela tinha que lembrar tudo que ela aprendeu, tudo que ela ouviu, né? Ela tinha que se manter o mais centrada possível. Contrafeita, alcançou o interior, surpreendendo o pequeno jardim de inverno que ela mesmo instalara junto à copa e o quadro de amor com que não contava, Serpa e a jovem da fotografia que examinara momentos antes. Caio acariciava a destra da moça entre as mãos, num gesto de ternura que ela, Evelina, conhecia a saciedade. Entre revolta e pesar, ensaiou o movimento de recuo. Terríveis calafrios lhe agitavam as fibras da alma. Qual se estranha lipotimia a subjulgasse de todo, anunciando-lhe a morte. Então ela teve um descontrole total ali do perispírito dela, né, que é o corpo que ela tem agora, é só o corpo perispiritual, ao ver o Serpa com a nova mulher ali, acariciando a mão direita dela, acariciando a destra dela. Quis correr e denunciar-se, ao mesmo tempo gritar e afastar-se para esconder a imensa dor no peito de Fantini, mas não pôde. Então ela teve vontade de correr, voltar lá para os braços de Fantini e chorar lá nos braços dele, mas ela não conseguiu, ela estava aqui meio que petrificada ali, né?
Sem ser percebida pelos dois namorados, não teve outro remédio senão se acomodar em cadeira próxima, intentando refazer-se, né? Porque ela ali sentiu as pernas ficarem mais moles, ela se sentiu ali presa ao chão, então ela sentou para reequilibrar as forças, né? Reequilibrar o pensamento, se reestruturar ali diante do impacto daquilo que no fundo ela sabia que ela não ia encontrar nada como ela achava que estava, mas ela queria se enganar, era o orgulho, a vaidade dela ali, querendo se enganar. Inquirições contraditórias lhe subiam à cabeça. Quem era a desconhecida? A mesma que lhe torturara o espírito com os bilhetes endereçados à serpa, adornados com beijos coloridos a carmim? Caio protestara-lhe amor eterno durante os últimos dias da sua permanência no lar, e a que título rompera os votos que ela mantinha por relíquias do coração? A que laços novos ter-se entregue o companheiro? Estaria casado ou se conservava menos responsável à maneira do homem que brinca com os sentimentos alheios, menosprezando a vida que lhe reservava o futuro? Fitou ambos os circunstantes, francamente assombrada com a indiferença que revelavam diante dela. Não sentiam a sua presença em momento nenhum deles, né, lembravam dela, né, o Caio nem de longe tinha a menor lembrança em relação a ela. Vamos lembrar que não tinha mais nenhuma foto dela na casa, né? Pela primeira vez, depois da grande libertação, verificava que os sentidos físicos se enquadravam a limites rigidamente determinados, porquanto Caio e a companheira muitas vezes pousavam nela o olhar sem que a vissem. Era, no entanto, obrigada a enxergá-los e ouvi-los como qualquer pessoa terrestre comum, desde que não se arredasse dali. Então ela podia ouvi-los, podia percebê-los, ela estava ali sentada junto deles, mas eles não percebiam a sua presença, nem por causa da sua presença tinham qualquer lembrança em relação a ela. A senhora Serpa agoniava-se, apesar do anseio de omitir-se, desertar a emoção, como que lhe interceptava os sentimentos. De alma ferida, notou que o marido dirigia à outra aqueles mesmos olhares de carinho envolvente que lhe haviam pertencido. E mais, reconheceu o fio de pérolas que lhe fora presente de noivado, oferecido por ele mesmo, enfeitando o colo da rival. Chorou irritada. Então nós vemos o quanto ela estava apegada às coisas, ela ficou contente de ver que os móveis estavam quase que todos iguais, as coisas quase eram todas as mesmas, mas já ficou triste de não ver nenhuma foto dela. Hora que viu a foto de outra mulher, o coração dela já se descompassou, e hora que ela viu os dois juntos, ela caiu na real. Haviam passado 2 anos, né? A vida continua, o Caio está continuando a vida dele. Ela viu ali o colar de pérolas que ela havia ganhado no noivado. Ela viu esse colar no pescoço da outra e isso a desmontou, né? Então nós vemos aqui que ela caiu num choro, irritada. Então a gente vê que apesar de 2 anos de estudo, apesar de tudo que o Ribas falou, ela não estava preparada para a realidade. Ela estava ingenuamente ali fantasiando o marido que não existia. Ela não quis mais lembrar daquele marido que já estava traindo, que já estava com outra mulher enquanto ela estava doente. Ela se esqueceu de tudo isso.
e ela queria ali um mundo de fantasia. E ela estava de frente, em choque praticamente, com o mundo real, porque ali ela estava de frente da realidade da Terra. E como Fantini colocou para ela antes dela entrar ali, ela tinha que o tempo todo lembrar dos ensinamentos do Ribas. Ela ali com amor próprio ferido se pôs a chorar. Então vamos continuar na segunda parte deste capítulo, ver qual vai ser a reação dela e como ela vai se portar ali junto do casal, né? do Caio Serpa com a nova mulher.